debate a respeito do evangelismo. E eu estou usando o livro de Romanos, né? Paulo disse que era devedor a todos, porque não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo verá por fé. Então, por que é que nós evangelizamos? Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Ou seja, se você quer a justiça de Deus na sua vida e na vida dos outros, você precisa estar no evangelismo, no evangelizar. E já falamos que evangelizar não é somente para os outros, é também para a gente, ok? É para mim, é para os outros salvos e para os perdidos também. Não é só para os perdidos, não, ok? Quanto mais você é evangelizado, mais a justiça de Deus é revelada através de você, ok? Muito bem. Então, vamos verificar mais um aspecto da justiça de Deus se revelando no Evangelho, que está no livro de Filipenses. No livro de Filipenses. Paulo estava preso em Roma, no que nós chamamos de primeira prisão romana, certo? Tá bem. Tá bom. Ok. O Alan falou para mim para avisar para ninguém dormir. Na minha aula, para dormir na aula dele. Ok. Não, mentira, mas brincadeirinha, é claro. Ele não falou nada disso, não. Ok, me arrependo. Não. Ok. E Paulo escreveu pelo menos 4 cartas da primeira prisão. Uma delas é aos Filipenses. E a razão que ele escreveu, toda carta ou todo livro tem uma razão de ser, ok? Ou seja, algo que requer a escrita e dentro dessa escrita a mensagem tendo a ver com aquela necessidade presente, ok? Então, ele estava ali em Roma e ele estava passando necessidade econômica, pelo que parece. A meu modo de ver, isso estava acontecendo, como a gente nota no livro de Filipenses. Não vou mostrar tudo, porque não tenho tempo de fazer um intensivo sobre o livro, me levaria umas 5, 6 horas. E, nessa necessidade, os filipenses, os irmãos da cidade de Filipos, que ficava na Macedônia, uma igreja que Paulo estabeleceu na 2ª viagem missionária, agora ele está na 4ª viagem missionária, preso em Roma. Então, ele escreveu o seguinte para eles. No capítulo 4, no versículo 10, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Filipenses 4, 10. 11, ainda 10. O qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Filipenses 4, 11. Digo isto, não por causa da pobreza dele, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez,
Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso pregar na pobreza, posso pegar na riqueza ou na abundância, que o evangelismo não é tocado a dinheiro, ok? É tocado à convicção, é tocado ao amor, é tocado ao talento, ao dom e assim por diante. O apóstolo Paulo, ele se mantinha, ele recebia ajuda, mas ele também se mantinha, pelo menos algumas vezes, vamos dizer assim, fazendo tendas, ok? Ele tinha uma profissão que era, eu chamo de tendeiro, não sei se existe isso ou não, mas ele fazia tendas. E ele, com isso, ele também se ajudava outros com ele. Acontece que ele estava preso, não podia fazer tenda. E ele estava preso no que nós chamamos de prisão domiciliar. Ou seja, ele alugou uma casa, estava preso, não podia sair, mas ele que pagava o aluguel. Agora, imagine só, o dinheiro logo acabou, né? Não podia trabalhar. E eu não sei quantos irmãos romanos ajudaram, mas ele estava na pobreza. Ele estava necessitando de ajuda. E os filipenses ficaram sabendo disso e enviaram uma ajuda a ele. Versículo 14. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Tribulação. Necessidade. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho em Filipos, ok? Só pode ser isso. Quando parti da Macedônia, em Filipos, Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, ainda na Macedônia, mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo agora e tenho abundância, estou suprido agora, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, olha só, os filipenses, quando Paulo saiu de Filipe e foi para Tessalônica, depois ele foi para Bereia, os filipenses ajudaram ele economicamente. E quando ele saiu da Macedônia e foi para a Caia, os filipenses ajudaram ele também. Mas agora faltava oportunidade. Não é igual hoje. Hoje, meu amigo, hoje você pega e faz um piche na hora. Na hora. Entendeu? Ou faz uma transferência, não. Mas naquela época não tinha disso, não. Naquela época não tinha disso, não. Você tinha que levar o dinheiro com você, você podia ter roubado. E aí? Não tinha como, mãe, olha, eu estou aqui na televisão, ó, manda dinheiro. Né? Já viu isso na televisão, né? Manda dinheiro, mãe. Então, não tinha disso. Então, os filipenses, quando ficaram sabendo que ele estava necessitado em Roma, isso já na quarta viagem, eles mandaram ajuda através do irmão chamado Epafrodito. E era muito difícil. Basta dizer que Epafrodito sofreu muito na viagem, porque naquela época não tinha ônibus, avião, carro, motocicleta, era no pé dois mesmo, certo? Ou então de barco, ou então montado lá num camelo, etc. Ok? E você podia ser roubado por salteadores, etc, etc. Inclusive, você podia ficar adoecer. Aliás, se eu ficar doente aqui, certo? Vocês podem me levar no hospital, que eu tenho um seguro médico hospitalar chamado Unimed. Entendeu? E Unimed, eles me cuidam lá e na emergência eu tenho. Mas naquela época não tinha disso.
Então, se você ficasse doente, meu amigo estava perdido, né? E Epafrodito ficou doente, quase morreu na viagem. Quase morreu. Entendeu? Então, Paulo está escrevendo essa carta aqui, dizendo isso a ele. Agora, a ele. Epafrodito voltou com a carta e assim por diante. Não morreu. Não morreu lá naquela época, né? Morreu depois. Ok. Agora, o que acontece é o seguinte. Lembra? A justiça de Deus se revela no baseado de fé em fé, como está escrito, o justo verá por fé. Então, tem justiça nessa ajuda econômica. Aqui é uma ajuda econômica dos irmãos filipenses em trabalho missionário, ajudando a manter o apóstolo Paulo como missionário. Ok? Economicamente falando. Então, qual é a justiça? Tem bastante justiça aqui. Eu vou mencionar alguns aqui, depois vou no começo do livro. Olha só. Olha a justiça aqui, olha. Como recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha a justiça. Olha, Deus está muito agradado com a oferta de vocês. É um aroma, é como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, como aroma suave até Deus. Olha, porque ele estava ajudando financeiramente Paulo. Olha a justiça de Deus se revelando. E o meu Deus, que é o Deus deles também, segundo a sua riqueza em glória, Deus riquíssimo, né? Riquíssimo, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso é ou não é justiça de Deus se revelando? Cada uma de vossas necessidades. E eles eram de necessidade. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse que os macedônios eram de extrema pobreza mesmo ajudando os irmãos pobres da Judéia. E aqui eles estão ajudando o apóstolo Paulo, os filipenses, que eram macedônios também. Ok. E há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai a nosso Deus e Pai seja a glória pelo século do século também. Então, olha a justiça de Deus revelando com ajuda econômica, pela ajuda econômica, através da ajuda econômica dos filipenses aos irmãos pobres, a Paulo pregando o evangelho, nesse caso específico. Ele também ajudava os irmãos pobres da Judéia. Mas, a meu modo de ver, tem uma outra justiça que, se é que eu estou entendendo correto, olha, me faz estremecer, ok? De grandiosidade. De grandiosidade. Olha só, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: dou graça a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Olha mais justiça aqui, ok? Paulo suplicando por ele, ok? Em todas as minhas orações. Imagine o apóstolo Paulo orando por vocês. Aqui ele está orando pelos filipenses, porque ele estava ajudando ele economicamente. Nesse caso específico aqui. Não quer dizer que ele só orava quando ajudava, mas aqui no contexto do livro, ok? Muito bem. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, cooperação econômica. No Evangelho, desde o primeiro dia, já vimos no capítulo 4, desde quando ele partiu da Macedônia, desde quando ele partiu de Filipos, eles ajudavam economicamente. Eu acho, vou dar meu achômetro aqui, por que é que eles fizeram isso? Por que eles ajudaram Paulo logo de início? E talvez outras não. Lembra que eu falei hoje, ó? Tem que usar a cabecita. Muchachos, a cabecita. Ok? Temos que usar a cabeça. Temos que raciocinar. Não sei por que eles fizeram isso. Acho que eles pensaram, meditaram, analisaram, entendeu? E eu acho também, estou dando meu achômetro aqui, ok? Que tinha uma irmã lá
que ela tinha cabeça. Qual o nome dela? Lídia, uma mulher empresária. E ela, então, sendo empresária, teve a visão. Eu acho, é meu achômetro, que ela, então, motivou os irmãos, eles passaram a ajudar e viram esse grande investimento espiritual aqui. Ok, mas isso é opinião minha, ok? Mas eles, de fato, passaram a ajudar o apóstolo Paulo logo de início, quando ele partiu da Macedônia. Mas olha só, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, versículo 5, 6. Estou plenamente certo, aqui que é o que eu acho que é, e se você não concordar, não tem problema. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Opa, que boa obra é essa? É a pregação do Evangelho lá, mas eles não morreriam. Então, como é que seria completada até o dia de Jesus? Até o dia de Cristo? Então, quer dizer que tinha alguma coisa ali que foi iniciada, a boa obra foi iniciada por Deus, que continuaria até a volta de Cristo. Qual seria essa boa obra? Já falei para vocês de justiça lá no capítulo 4. Aqui tem uma justiça, a meu modo de ver, que é simplesmente fora de imaginação, entre aspas. Eu entendo da seguinte maneira, que a ajuda econômica dos filipenses, apóstolo Paulo, certo? Ajudaria na conversão de pessoas, correto ou não? E não é uma boa obra? É uma boa obra. Porque Paulo estava na segunda viagem missionária. Olha, quando ele saiu de Filipos, ele passou pela Tessalônica, ele passou por Bereia, ele passou por Éfeso, ele passou por Jerusalém, ele passou por Antioquia da Síria, ele passou por Éfeso de novo, ele passou por Troade, ele passou de novo pela Macedônia, ele passou de novo pela Caia, ele passou de novo pela Macedônia, ele passou de novo por Troade, ele passou de novo por Jerusalém, onde ele foi preso e levado para Roma. E em Roma, e todo esse tempo pregando o Evangelho, Muita gente foi convertida. Inclusive na prisão, porque ele está na prisão, ele converteu um que se tornou um braço direito dele lá em Roma, e depois, quando foi para a casa dele, ele também continuou fazendo um grande trabalho, disseram que ele acabou sendo presbítero, não sei aonde, aí já não está na Bíblia. Sabe qual é o nome dele? Alguém? O escravo Fujão. Qual que é o nome do escravo Fujão? Não é Teófilo, não. Não é Teófilo, não. Para saber se estava atento. Para saber se estava atento. Para saber se estava atento. Agora já não lembro mais o nome dele. Onésimo, que tinha um dono chamado Filemão. E você sabe que tanto Filemão como Onésimo, eles eram colossenses da Ásia, ok? Na Ásia. Mas tudo isso, cara. Então, muita gente foi convertida, e entre essas pessoas convertidas, muitos se tornariam evangelistas, muitos seriam convertidos por aqueles convertidos. E aqueles convertidos, por aqueles convertidos, converteriam outro. E os convertidos por esses convertidos, dos convertidos do apóstolo Paulo pela ajuda dos filipenses, converteriam outro. E assim por diante, assim por diante, até chegar numa cidade lá no meio do Amazonas, chamada Manaus. E depois vai continuar até a volta de Cristo. É o tal do efeito dominó. Você conhece o efeito dominó? O efeito dominó, você dá um toque num, derruba outro. Qual que é o último? Como chama o último dominó? Jesus Cristo. O dia de Cristo. Eu entendo que é isso que Paulo está dizendo aqui.
Então, qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus que se propaga aqui? Qual é a justiça de Deus que se propaga no Evangelho? É a salvação de almas, mais almas, mais almas, mais almas, com uma ajuda econômica dos filipenses, ajudando o apóstolo Paulo. Olha, o meu filho, eu tenho um filho que muitos de vocês conhecem, o Enio Júnior já esteve aqui. Ele disse que quando ele for para o céu, assumindo que nós vamos, ele disse que ia perguntar para Deus por que Deus criou o pernilongo. É o tal de muriçoca, né? Hã? Muriçoca. Carapanã. Carapanã? Carapanã? Deixa por pernilongo, vai. Ah! Oh. Ok. Como é que? Maracanã? Carapanã. Se bem que a gente não chama, ele vem. Ah, é? Aqui não precisa chamar, não, nada de nada. Ok. Muito bem. A Mali perguntou, disse que ela vai perguntar para Eva por que ela fez o que ela fez. Já está escrito, né? Ela foi enganada. Né? Eu gostaria de saber a extensão da ajuda econômica dos filipenses, até mesmo, talvez, na minha conversão. Porque um ajudando o outro, teve um início, a ajuda econômica dos filipenses, ajuda convertendo. E, olha, tudo indica, inclusive, que os filipenses ajudaram o apóstolo Paulo até o final da vida dele. Até o final da vida dele. E o livro inteiro, então, a meu modo de ver, tem a ver com esse contexto de entendimento, de alegria, de que a ajuda econômica vai salvar almas, que vão salvar almas, que vão salvar almas até a volta de Cristo. A meu modo de ver, o livro inteiro é sobre isso. Então, nesse contexto, há muita coisa boa. Por exemplo, lá no capítulo 2, versículo 12, diz assim: assim, pois, amados meus, que é nesse contexto aí que eu estou mencionando, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eles estão num contexto, reconhecendo que estão num contexto de salvação de almas até a volta de Cristo, eles estão num contexto de que Deus, através deles, quer fazer alguma coisa, e Deus, através deles, ou neles, dá o poder de fazer isso. Deus efetua tanto o querer como o realizar. Mas essa pessoa está no contexto disso, porque está nesse contexto de salvação de almas até a volta de Cristo. Então, uma pessoa assim, que está mesmo preocupada, interessada e envolvida na salvação de almas até a volta de Cristo, Deus quer que eles façam alguma coisa, eles vão fazer. E Deus dá o querer e o poder de realizar aquilo. Então, olha só que contexto maravilhoso, que contexto grandioso, esse contexto em que os filipenses se encontraram. Um outro ponto dentro desse contexto aí, que estamos falando de justiça, que aparece no Evangelho de fé em fé, tem, por exemplo, no capítulo 2, versículo 19, eu não vou ler tudo, porque tem até o capítulo, o versículo 30, mas eu não vou ler, eu vou só explicar para vocês. Não, talvez eu deva, vai. Eu tenho até às 7 da noite, então não tem problema, não. Espera. Eu tenho até às 7 da noite. Talvez eu esteja pregando só para a cadeira, porque todo mundo foi embora, mas eu tenho até às 7 da noite para pregar.
Ok, muito bem, vamos lá. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, como serviu ao Senhor junto comigo, como filho ao Pai. Esse, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, provavelmente um evangelista também, e, por outro lado, o vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós. Ô, Alan, eu estou de olho de você no meu café aí, viu? Porque eu peguei do velho e você está tomando do novo. Ó, pensa que eu não estou aqui, ó. Eu estou lendo aqui, mas, ó, estou aqui, ó. Ok. Se você fosse bonzinho, você punha numa xícara para mim no meu café aqui. Ok, vamos lá. Visto que, versículo 26, que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque eu visse que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente, quase morreu. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Deixa eu fazer duas coisas aqui, duas aplicações aqui, tendo a ver com a justiça de Deus se revelando no Evangelho de fé em fé. Primeiro, quem está nesse contexto aqui de ajuda econômica, reconhecendo a justiça de Deus se revelando de fé em fé, propagando a salvação até a volta de Cristo, trabalha em conjunto com o outro. Trabalha em conjunto com o outro. Paulo, olha só, Paulo, Timóteo e Epafrodito trabalhando juntos. Que maravilha! Na mesma página, no mesmo trabalho. Olha, eu gosto de trabalhar com pessoas. Basta dizer que eu estou aqui. Basta dizer... Deixa eu pegar um café aqui. Deixa eu pegar um café aqui. Pá! Obrigado. Basta dizer que eu estou aqui com o Alan. Eu não sei se vocês sabem, e sabem, que ele é o Júnior. E sabe por que ele é o Júnior? Porque é filho do pai dele. E o pai dele chama Alan, chamava-se, ou chama. Eu e o pai dele trabalhávamos em conjunto, pelo Brasil afora. Olha o que nós viajamos por esse Brasil. Pode, norte, sul, leste, oeste. Muitas vezes, muitas vezes. E nós paramos porque de trabalhar junto, porque ele morreu, eu saí do país por um tempo para ajudar no estudo dos meus filhos, agora eles são formados, e eu gosto de três coisas. Eu gosto de três coisas. Eu gosto da Bíblia, gosto de futebol e gosto de café. Calma. Calma, alguma atrevida aí, falou alguma coisa aí. O meu filho mais velho é evangelista. O meu outro filho é
técnico de futebol. E já jogou profissional. Se eu tivesse um outro, seria plantador de café. Mas a minha esposa disse, e eu como é que fico? Você é quarta. Bíblia, futebol, café e Marli. Ela que fala isso. Mas em todos os casos, eu trabalhava com o pai em conjunto. Quantas vezes nós tivemos aqui em Manaus? Quantas vezes tivemos aqui em Manaus? Eu e o Alan, no passado. E agora, eu e o filho trabalhando juntos. Entendeu? E tem outros, eu trabalho com outros. Quando eu vou em algum lugar, eu trabalho em conjunto. Quem está nesse contexto de salvação de almas até a volta de Cristo, trabalha em conjunto. Eu já tive em lugares onde pessoas não trabalharam comigo. Eu sei de um lugar onde eu tive, onde um pregador morava poucas quadras do prédio e não comparecia no estudo. Não comparecia. Adivinha se acabou o som? Hello? Lá em cima, né? Ele fez barulho lá em cima. Tem? Hello? Não. Ele está funcionando, acho que deve estar realmente. Deixa eu ver lá rapidão. Vai lá. Acho que é para parar, né? Tá na hora de. Eu acho que isso aí é desligado, aqui é para parar, viu? Acho que é para parar. Ih, rapaz. Ih. Agora, olha, pode levantar, só não pode ir embora, viu? Hello? Hello? Tá ligado, né? Hello? Tá ligado. Hello? Hello? Vai ter intervalo? Aqui não funciona, né? Hello? Ah, esse aqui é o lá de cima? É. Tá bom, obrigado, viu? Cheguei aqui. Por que não aconteceu isso na hora do aula, né? Logo na minha aula. Logo na minha aula. Podia parar na hora do aula, né? É o Hello? intervalo que o pessoal quer. Ele não ouve. Hello? 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 Acho que não. Hello? 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 Acho que não. Eu já acho que descarregou foi a pilha do microfone. Hello? Hello? Fala para ele que a pilha. Troca a pilha, minha. Vou dar 20 minutinhos de intervalo, aí tu volta, Ok. a gente conclui, porque aí tu... Tá. Tá funcionando, tá ligado. Opa. Oi. Agora.
Hello. Pera, segura aqui. Tá, liga ali. Aham, pode ligar. Vai ficar. Tá. Hello. Ô, Gracinhas, pode votar aí, viu? O intervalo acabou. Não, mas só a pessoa que fala. Hello. Isso. Ou vocês aí na cozinha? Está entendendo? Ele já. Ana Batista, abra aí um pouquinho. Ô, Selma, dá bronca aí, ó. Mas não tão alta a bronca assim. Não precisa ser tão broncosa desse jeito. A gente quer te ver, Ana. Hello? Pá. Ô, Pablo, volta aqui no seu lugar. Ô, Gracinhas. Ok, muito bem. A Maria já voltou. Dá moleza, dá. Ok. Como eu estava dizendo para vocês, esse pregador abandonou o púlpito e acabou abandonando a igreja. Então, aquele que está nesse contexto, ele se associa com aqueles que estão nesse contexto e vão embora trabalhando. Um apoia o outro e vão para frente, entendeu? Eles vão para frente. Porque eles entendem a grandiosidade desse contexto de salvação de almas até a vinda de Jesus Cristo. Paulo sabia disso, a meu modo de ver. Os filipenses sabiam disso e estavam nessa parceria. Paulo, Filipenses, Timóteo, Epafrodito. No mínimo esses, ok? Aqui nessa passagem. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que eu estou sendo muito maltratado aqui em Manaus. Fala isso, senão os irmãos vão Ou eles estão escutando, é barbaridade. Olha, eu estou sendo muito bem tratado demais. Olha, eu estou quase que ficando envergonhado de tanto bom trato. Peixe, aqui, comida, café, Coca-Cola, como é que é? Cupuaçu? Minduim, cupuaçu, que chama esse negócio aí? Cupuaçu, olha, fora de série. Fora aqueles que ajudam. A Silene mesmo foi, buscou nós no aeroporto, levou no hotel algumas vezes. A Ivan Moisés ajudou. A Luiz Silva, né? Lima. Luiz Lima ajudou também e assim por diante. Olha, de fato, a cooperação, nota 10. Mas é um contexto em que a gente nota aqui. Então, qual é uma justiça de Deus que se revela? É que aqueles que estão na mesma página, um apoia os outros, estão trabalhando aqui grandemente nessa cooperação. Agora, a Lícia não ajudou nada. Viu? Não ajudou nada. Mas, em todos os casos, a turma sabe no nosso estudo, ela está sempre no nosso estudo, ela foi nomeada minha secretária nos estudos. Ok, muito bem. Então, e há muitas outras justiças que se revelam. Eu tenho no máximo até as 4 horas, então deixa eu ver o que mais que eu falo. Tem aqui uma outra justiça que se revela. Deixa eu mencionar mais duas, vai. No capítulo 3, versículo 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E olha o capítulo 4, versículo 5, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Eu não entendo como é que há cristãos tristes. Eu não entendo. Você fazer um cristão sorrir, você tem que
contar, sei lá, plantar piruleta na frente dele, para ver se ele consegue dar um sorriso, ok? É muito triste, entristecido, uma vida parece que amarga. O cristianismo é tão gostoso, tão maravilhoso, tão alegre, entendeu? Mas é preciso estar nesse contexto de saber que você está envolvido na salvação de almas até a volta de Cristo. Você dorme assim, ó. Entendeu? Você dorme assim, porque, na verdade, muita alegria demais. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrar. E, finalmente, os finalmente, quer dizer, no que eu vou falar agora, não é que eu vou terminar, não. Finalmente, versículo 8, capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendesse, recebesse, ouvisse e visse em mim, isso praticar, Deus da paz seja convosco. Essa pessoa que está nesse contexto é uma pessoa que vai pensar, o que vai ocupar a mente dele, o pensamento dele, é tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor. Isso que vai ocupar a mente dele. Ele não é uma pessoa amargurada, ele não é uma pessoa que reclama do governo, reclama do governador, reclama do prefeito, reclama do vizinho, reclama do presidente, reclama da eleição, reclama não sei do quê, reclama... Tem tanta coisa boa para pensar, inclusive na salvação de almas, até a volta de Jesus Cristo, que vai acontecer, aconteça o que aconteça no mundo, a menos que acabe o mundo e Jesus volte, mas aí também pessoas vão ser salvas. Essa pessoa vai pensar nessas coisas positivas e não nas coisas negativas, que tem tanta coisa boa para mim pensar, eu vou pensar em coisa ruim. Eu quase não gosto de assistir filme, porque filme tem coisa ruim. Coisa ruim. A minha esposa gosta desses filmes policiais, CSI não sei o quê, e Miami não sei o quê, e Havaí 10-0, esse tipo de coisa assim, entendeu? Que sempre tem alguém matou alguém e vai não sei o quê. Eu já prefiro assistir um jogo agradável que o Corinthians ganha, entendeu? Eu já prefiro coisas mais agradáveis, porque eu não quero escutar coisa ruim. Se eu posso pensar em coisa boa, por que eu vou pensar em coisa ruim? Entendeu? Vamos pensar em coisa boa, e não em coisa ruim. Ah, o Corinthians vai cair para a segunda divisão. Não, o Corinthians vai ficar, ele vai subir na tabela. Por que eu vou pensar em coisa ruim se eu posso pensar em coisa boa? Qual que é a diferença? Vai ocupar meu pensamento coisa ruim? Por que não deixar coisa boa ocupar meu pensamento? É o dedo do Corinthians aí, porque é uma coisa... Todo mundo acha que o Corinthians vai cair, parece que o Vasco vai cair, né? Mas eu não sou vascaíno, então não tem problema, né? Não tem problema. Mas nesse contexto aqui, nós temos tudo para pensar em coisa boa. Porque, olha só, nós estamos envolvidos... Essa carta é para os filipenses. E os filipenses estavam envolvidos com Paulo na salvação de almas até a volta de Cristo. E tudo isso é justiça de Deus que se revela no Evangelho. Então, Paulo falou para os filipenses. Então, os filipenses eram alegres e assim por diante, e continuaram ajudando Paulo até a volta de Jesus Cristo. Bem, eu podia continuar aqui, como eu falei para mim, eu podia dar o intensivão aqui no livro de Filipenses, mas me levaria 5 horas. Mas eu já dei uma ideia daquilo que eu quero falar dentro de Romanos capítulo 1, em que Paulo diz: sou devedor a todos, não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê também, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E vemos justiça aqui se revelando no Filipenses através de um apoio econômico dos filipenses ao apóstolo Paulo. É esse o contexto histórico. Não vejo outro. E a meu modo de ver, no capítulo 1, é essa salvação de alma até a volta de Cristo.
Bem, vamos colocar isso em coisas práticas. Eu vou falar de coisa prática, depois eu vou falar de coisa mais prática, e depois eu vou falar de uma mais prática ainda. Ok? Muito bem. Essa parte é do Alan, mas aqui eu vou falar com relação a Filipenses. Vocês sabem que nós estamos aí, temos um plano aí, que a minha modo de ver é um plano simplesmente nota 1000, que é o Colheita Brasil. Nota 1000 porque é Colheita Brasil. Ok? Olha, o Colheita Brasil é o seguinte, nós temos uma parceria, em que, durante 5 anos, em que cada R$1 que o irmão brasileiro contribuir, vai dobrar. Vai dobrar, ok? E nós fizemos um cálculo aí, porque nós queremos implantar a igreja em 6 capitais brasileiras que não têm ainda igreja. E as 6 capitais são todas naquele fim do mundo lá chamado Amazonas. Aonde? Região norte do Brasil, obrigado. Obrigado. Isso, ele é mais diplomático. Eu falo isso porque é lá do Sul, lá no Amazonas, lá no Amazonas. Com exceção de uma, que é Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco, Macapá, Teresina, e uma que não é, que é Goiânia, capital do estado de Goiás, que é mais ao sul da região amazônica. Ok? Mas, e se cada irmão brasileiro tem uma parceria de até 500 mil por ano, ok? Entrando 500 mil por ano, vão entrar uma parceria de mais 500 mil. Então, 500 mil vão ser 1 milhão. E nós fizemos o cálculo, se cada irmão brasileiro contribuir R$7 por mês, R$7 por mês, okay? Seriam 1 milhão, estou tentando lembrar aqui, R$1.164.000 por ano. Mais 500 mil de parceria, 1.664.000 por aí. Eu podia fazer o cálculo novamente aqui, por ano. Daria para sustentar 6 equipes nessas capitais e até teria dinheiro para ajudar na compra de propriedade, construir um prédio, etc, etc. Mas o 1.164.000 que os irmãos brasileiros contribuiriam, depois de 5 anos, a parceria pararia, provavelmente, mas eu tenho uma impressão que pode não parar, porque eles vão ver que está dando um resultado maravilhoso, talvez eles possam até continuar. Mas isso é impressão minha. Mas o plano é que eles vão contribuir por 5 anos, ok? Muito bem. Agora, 1.164.000, depois de estabelecer a igreja nessas capitais, o dinheiro vai continuar sendo utilizado até a volta de Cristo. Se cada irmão contribuir com R$7, mesmo depois das 6 capitais, por que parar enquanto você vive? Por que não contribuir com R$7 enquanto você vive? E depois os outros que vêm, os outros cristãos, e quer dizer que nós vamos ter dinheiro para propagar o evangelho, além além das 6 capitais, por outras cidades do Brasil afora. Não só nas 6 capitais, até a volta de Cristo. Olha que plano maravilhoso. E é assim, ó. Essas 6 capitais cada capital teria uma igreja que faria o trabalho missionário naquela cidade. Vamos supor que a 7 de setembro aqui decida que vai fazer o trabalho missionário em Porto Velho, por exemplo, ok? Muito bem. Então, seria o trabalho missionário da 7. Vamos montar uma equipe. Ok, da onde? Não sei, vamos arrumar aí 2, 3 famílias boas que possam fazer o trabalho missionário, entendeu?
A sete faria o trabalho, mas precisaria de um dinheiro mensal para pagar essas famílias. Esse dinheiro viria do Colheita Brasil. Não é daqui, é do Colheita Brasil, durante 5 anos. E tem mais, a equipe não precisa ser necessariamente daqui. Pode ser que alguém lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, queira fazer parte e venha aqui e faz parte dessa equipe de 2, 3 famílias e, eventualmente, vai para Porto Velho. Durante 5 anos, o dinheiro vem, mas o trabalho seria todo o trabalho missionário em Porto Velho não seria do Colheita Brasil, seria da congregação de 7 de setembro. O Colheita Brasil simplesmente vai prover o dinheiro para 7 de setembro fazer o trabalho missionário. Entendeu? E olha que oportunidade maravilhosa de fazer isso. E temos essa parceria de 1 por 1 que vem durante 5 anos. E eu mencionei isso para um irmão que está envolvido em trabalho missionário em várias partes do mundo. Ele falou, olha, esse plano é grandioso, todo o país devia fazer a mesma coisa. Entendeu? Olha que oportunidade maravilhosa. R$ 7,00 por mês. Se você não pode... Olha, eu fui tomar café outro dia, um café no aeroporto, R$ 19,00. E aqui estou tomando de graça. R$ 19,00. Eu fui pegar uma vez lá um cafezinho com leite, mais um pão francês, não, pão, como é que chama esse? Pão de queijo. Pão de queijo, R$ 26,00. Qualquer lugar que você vai tomar um cafezinho é R$ 9,00. Um cafezinho é R$ 9,00. Ó, gente, você daria um cafezinho por mês para salvar almas até a volta de Cristo? É claro que sim. É uma pergunta retórica. Olha, vocês aqui ajudam. Aqui a 7 ajuda. O Alessandro mostrou para mim, pelo que eu estou concluindo, se eu estiver errado, me corrija aí, que não vai ser a primeira vez que eu vou estar errado. Nem a última. Aproximadamente tem 70 membros aqui. Quanto é 70 vezes 7? Ah? 490. E sabe que é exatamente mais ou menos isso que a 7 contribui por mês para o Colheita Brasil? Aproximadamente isso. Nós estamos cada 486. 486. 486. Eu ponho os R$ 4,00 aí. Não, 17,49. Botam 4 reais. É brincadeira. Mas é isso aí. Mas por outro lado, me parece que são só 21 pessoas. Mas talvez, Alessandro, talvez uma pessoa possa estar representando a família. Talvez tenha 2 ou 3. Se for uma média de 3, seria exatamente aproximadamente 70. Ou seja, 66. Então, mais ou menos por aí. Então, às vezes, um não dá, mas o outro dá. Se você não está dando, você pode começar a dar R$ 7,00 por mês. Durante os 5 anos, ou durante o resto da sua vida, você vai ajudar a salvar almas até a volta de Jesus Cristo. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. Eu sei de um irmão que falou assim, quanto? 7. Eu vou dar 70 vezes 7. O irmão falou, por mês. 70 vezes 7. Que é exatamente o que vocês estão dando. 70 vezes 7. Agora, é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Agora, o que nós precisamos é motivar todos os irmãos brasileiros a contribuir os R$ 7,00 ou múltiplo de 7. Imagine, 1.164.000 vezes 2.
Das 14, 6, 12, vai 1.300 e... 1.164 vezes 2. Deixa eu ver, para não fazer a cabeça aqui, não usar muita cabeça, eu falo já para vocês. 1 milhão, não, é 13, deixa eu fazer uma conta aqui. Opa! Um milhão 134, é que eu falei 164, 134. Se a média fosse 14 por irmão, no Brasil, seria 2.268.000 reais, com mais 500, dá 2.768.000 por ano. Olha, daria para ir além das 6 capitais e começar a criar, a propagar o evangelho em outras cidades, e isso continuando até Jesus voltar. Pô, daqui a uns anos temos que partir para outros países. Já não tem mais lugar no Brasil, partir para a África, partir para outros lugares. Tem vários países de língua portuguesa em que nós podemos fazer, além de outros, em outros países. Então, é um plano simplesmente grandioso. E tendo a ver com Filipenses. Ok? Agora, essa é a parte prática. Deixa eu falar da parte mais prática ainda. Eu sou a favor de que cada congregação tenha um irmão que vista a camisa com relação a isso. Que ele entenda bem o plano, explique para os irmãos e busque uma cooperação dos irmãos nesse sentido. Olha só, isso é para ser além do orçamento normal da congregação. Não é para afetar o orçamento da congregação, não. Vocês aqui têm o seu orçamento, vocês precisam de tanto dinheiro para pagar água, pagar luz, pagar não sei o quê, já estão ajudando não sei aonde. E, além disso, R$7 por mês é um cafezinho. Não é para afetar o trabalho da congregação. Então, a gente precisa, numa congregação, uma pessoa que vista a camisa, aprenda bem o plano, explique para a congregação e busque um compromisso orçamentário sem saber de nome. Só queremos saber de quantia. Porque isso vai ser informado, vai ser enviado ao Colheita Brasil e informado. O dinheiro vai para Campo Grande. A parceria, 1 por 1, vai para Curitiba. Ok? Muito bem. E de lá, os dois enviam para a congregação patrocinadora. Nesse caso, se fosse 7 de setembro, vamos supor que 7 de setembro precisasse a R$16.000 por mês, então viria 8.000 de Campo Grande, 8.000 de Curitiba. Ok? Muito bem. Então, cada congregação deveria ter alguém que vista a camisa e explique, busque um orçamento, porque a igreja, o Colheita Brasil precisa de saber que vai entrar tanto por mês, porque eles vão enviar por mês para a igreja patrocinadora. E se a SET, por exemplo, tem 3 famílias lá em Porto Velho que vão precisar de R$15.000 por mês de salário, ela precisa de ter certeza que vai receber os 15.000 por mês para poder enviar. Porque não vai sair do bolso da SET. Não. Então, mas para que o Colheita Brasil tenha certeza absoluta, é preciso que tenhamos esse compromisso orçamentário, sem nome de pessoas, nada, para o Colheita Brasil falar, não, 7 de setembro pode contar com os 15.000. Entendeu? Porque aí vai para... Os 15.000 vão diretamente para a SET, que pagaria o salário das famílias lá em Porto Velho. Mas o trabalho missionário em Porto Velho seria da igreja 7 de setembro, no centro de Manaus. Entendeu? Então, vocês poderiam visitar lá, poderiam vir aqui, ficar aqui um tempo, conhecer os irmãos, e assim por diante, entendeu? É um trabalho missionário seria o trabalho missionário de vocês, com o apoio de todo brasileiro.
Vamos pôr todo brasileiro envolvido. Qual brasileiro que não quer dar R$7 por mês para salvar almas até a volta de Jesus Cristo? Oxente. Que brasileiro que não vai querer, que cristão que não vai querer fazer. Se você falar isso para o não cristão, ele fala, tá aqui R$7 por mês, o não cristão vai querer fazer isso. Porque é grandioso demais. É grandioso demais. Então, a parte prática, já falei que expliquei. A parte prática, mais prática, precisamos. Quantas congregações diferentes temos aqui agora? Quem é da fé que nós temos da Sérvia? Tem mais alguma outra congregação representada aqui agora? Nova Cidade, Cidade Nova, Zumbi, Educando, Coroado, Compensa, Porto Velho, São José. Quem que é de São José? Quem que é de São José? É? Ok. Quem mais? São José, Silves, Parque das Nações, Urucará, 11. Então, se nós precisamos de 11 pessoas, e não vamos escolher agora não, ok? Mas nós precisamos de 11 pessoas, uma em cada congregação, que vista a camisa, explique para a congregação, vamos supor que o Urucará tenha 5 membros, ok? Por exemplo. Ok, quanto é 5 vezes 7? 35 por mês. Manda para Campo Grande. O Urucará está mandando 35 por mês. Se todo brasileiro fizer isso, nós vamos ter R$1.134.000 por mês. Por ano. Com mais 500, R$1.634.000. E dá para cobrir essas 6 capitais facilmente. Mas o problema é que esse dinheiro vai salvar almas, que eventualmente vão salvar almas, até a volta de Jesus Cristo. Todo irmão salvo é porque alguém salvou ele. E esse alguém foi salvo por alguém, que foi salvo por alguém, que foi salvo por alguém. Vai lá atrás, talvez até na igreja de Filipe. É uma coisa simplesmente maravilhosa. Eu estou pregando para vocês aqui, ok? Vocês sabem muito bem que nós não estamos cobrando nada. Eu cobro. Se não tiver café, eu não ensino. Eu sou duro na queda. Mas por outro lado é o seguinte. Mas tanto eu como o Alan, nós temos nossos filipenses. Ok? Temos. Você ficaria surpreso de quem são nossos filipenses. Nós temos filipenses de 90 anos, viúvas, que estão ali, todo mês, bancando nós. Sabia disso? Mas, por outro lado, nós estamos aqui ensinando vocês. Por outro lado, vocês estão aprendendo, vão ensinar outros. Aí o 222. Essas coisas de me ouvir se aprender, ensina os homens fiéis e donos para que possam instruir outros. E assim vai. Agora, nós temos esse plano de uma maneira aqui no Brasil, chamado Colheita Brasil, que é simplesmente maravilhoso. Então, nós precisamos de um irmão em cada congregação. Eu não sei quem é que poderia ficar encarregado de talvez ajudar nesse processo de ter um irmão em cada congregação. Poderia ser eu. Se você quiser, você me avise, ou o Alan, e dê o seu telefone e seu e-mail para nós, e nós vamos orientar você nesse sentido, ok? Tá bom. Agora, a parte prática
prática, mais prática ainda, é que nós temos um aqui, certo? Que faz parte do Colheita Brasil. E ele está nesse processo, inclusive vocês ajudam ele no trabalho missionário, lá no Amazonas, numa cidade chamada Boa Vista, no estado chamado Roraima. Roraima. E ele gostaria de, em uns 5 minutos, falar um pouquinho sobre isso. Pablo, ándale, hombre. Pablo é nome espanhol, não é? Eu acho que ele é espanhol, hein? Pablo. Precisa de tradutor, não? Sim, Opa, você quer isso aqui? Não. Tira aí. Obrigado. Eu não ia acertar, né? Olha, desculpa. Depois que ele terminar, aí acho que faremos um intervalozinho, depois o Alan na última aula. Tem café. Opa. Então, ninguém vai tomar café, ok? Bom, a parte prática. Mais uma vez, boa tarde, irmãos. A paz de Cristo a todos. Para quem não conseguir conversar, falar, meu nome é Pablo, né? E eu sou parte da equipe missionária em Boa Vista, né? Vim representando a equipe, somos 2 casais. E, como o Enio falou, né? Primeiramente, agradecer. Agradecer as orações, agradecer as ofertas, agradecer o amor, né? Eu cheguei aqui, você quem, Paulo, de Boa Vista? Já chegou a equipe em Boa Vista? E essa é a mesma alegria que a gente quer transmitir, a mensagem de salvação. Nós somos 2 casais que estamos nessa cidade, né? Somos eu e minha esposa, Pablo e Camila, esposa boliviana, fala espanhol também, né? Cadê o muchacho boliviano também, né? Tem um boliviano entre nós. O outro casal é Pedro e Samara, né, de São Paulo, Campinas. Já estamos há 6 meses em Boa Vista, nos adaptando ao calor. Manaus é uma cidade fria comparada com... Foi uma piada ruim, né? Manaus frio. Mas a adaptação, um processo de chegada, faz 1 mês que nós temos um local, já alugamos um local, o trabalho evangelístico já começou e, graças a Deus, na primeira oportunidade, já tivemos 10 visitantes e pessoas de todos os lugares passam por aquela cidade e nós temos certeza que muitos receberão a Cristo. Mais uma vez, a gente está muito agradecido por cada um de vocês que colabora e aqueles que planejam colaborar, né? E nosso muito obrigado. Não é para nós, é para Deus. Amém. Esse trabalho prático de ir pregar o evangelho a toda criatura e aquele que crer e for batizado será salvo, como a gente tem aprendido esses dias. É um trabalho, às vezes, de formiguinha, né? Alguém colocou 7, alguém viajou para Boa Vista e alguém foi salvo. Mas é um trabalho unido de toda uma igreja, o corpo de Cristo, dentro e fora do Brasil. Que Deus possa nos abençoar e que mais almas possam se aproximar a Ele. Eu vou estar aqui ainda até mais tarde, então estou aberto a conversar com todos, se quiserem saber um pouco mais. E é isso. Quanto tempo vocês estão lá? 6 meses. Quantos cristãos tem lá agora? 10. 10 cristãos e 10 visitantes frequentes. Agora, em agosto, vamos começar com estudos teológicos. Então, algo que eu estava comentando com alguns irmãos, não tem só uma estratégia. Tem milhares.